Olá pessoal, meu nome é Kleber, sou graduando do 7º período da Faculdade Pitágoras de Uberlândia. Estou aqui para apresentar para vocês um relato de um caso clínico sobre hiperodontia, mais uma revisão para vocês ficarem por dentro do assunto. Gostaria de dar boas-vindas a vocês ao nosso canal Odontocê. Certo, pessoal? É o seguinte, a nossa aula ela vai ser dividida em duas partes, tá? A primeira parte, eu vou explicar para vocês do que se trata o assunto, que é a hiperodontia, uma revisão aí de literatura que foi feita. E a segunda parte nós vamos fazer, já vamos entrar aí no relato de caso clínico, tá? É bem interessante, aconselho vocês verem toda a aula, tá bom? Pessoal, antes de iniciar a aula, eu gostaria, de agradecer, como vocês podem ver, a gente tem uma quantidade bacana de parceiros, né? Acredito que muitos de vocês vieram parar aqui por conta desses parceiros, dessas parcerias. E se você não segue um, mas não segue outro, eu aconselho seguir, porque são pessoas que, assim como eu, tá buscando agregar na sua formação, dos graduandos de odontologias. Sempre tem posts bacanas, Eu aconselho todos vocês seguirem todas essas páginas, tá bom? Dentista Conselheira, que é muito bacana, adoro essa página, sempre vou seguir, que é muito boa. Nossa Atlética da Faculdade Pitágoras, a Kraken, o diretor super bacana, me apoiou muito a estar fazendo esse projeto. Diário da Odonto também, que é uma página bacana, Dicas Odontos da Lari, que é a minha representante de sala, aconselho muito a estar seguindo. Odonto B Pitágoras e o Molar Rei, que é da Aline, que também é do nosso grupo aqui do Odontocif, tá bom? Então esse é o roteiro da nossa aula de hoje, tá? Primeiro vamos falar sobre os conceitos, as complicações desses elementos na arcada, sua prevalência, classificação, como dar o diagnóstico, como se dá o diagnóstico, o tratamento indicado, o relato sobre o caso, os agradecimentos e vou deixar as referências, aonde eu pesquisei, aonde eu tirei tudo para dar essa aula para vocês. Então vamos partir para os conceitos, o que é essa hiperodontia, pessoal? A hiperodontia ela é um desenvolvimento anormal do número de dentes na arcada dentária. Qual que é o padrão de quantidade de dentes na arcada? São 32 para pacientes que apresentam terceiros molares, e 28 para pacientes que não têm terceiros molares, foram extraídos ou outras coisas aconteceram, tá bom? A etiologia ela ainda é incerta, ela é bem discutida, mas tem um aí que domina, predominante entre os autores, que é a etiologia de uma hiperatividade na lâmina dentária lá na odontogênese, que ao invés de criar 32 de ser para 32 e 28 dentes, acontece que vai aumentar essa quantidade de dentes da arcada do paciente, tá? Os dentes a mais a gente costuma chamar de supranumerários ou extranumerários, tá? Aqui a gente tem uma radiografia de um quarto molar, atrás do siso, Por exemplo, aqui a gente pode ver primeiro molar, segundo molar e o terceiro molar um pouco deitadinho, E de brinde o paciente ganhou aí um quarto molar, Então, em vez de ter ausência, como tem casos que a pessoa nasce sem o terceiro molar, a gente teve uma hiperodontia, um supranumerário, um aumento na dentição do paciente. Então, pessoal, algumas síndromes na literatura são associadas a essa alteração de quantidade de dentes, Vou citar aqui alguns exemplos que a gente vê aí disponível na literatura, tá? Temos a síndrome de Apert, Krausen, Down, Gardner, Ehlers-Danlos, Sturge-Weber e displasia cleidocraniana, tá? Essas três primeiras na sequência, aí, Apert, Krausen, Down, é possível ver, e também na displasia, uma alteração aí craniofacial do paciente, certo? Onde são, segundo a literatura, predisposições, para como está tudo alterado, predispõe a hiperatividade da lâmina dentária lá na formação, na odontogênese, tá bom? Vamos entrar um pouquinho aqui, pessoal, nessa displasia cleidocraniana, Esse é o autor de uma série famosa da Netflix, ele é portador da displasia cleidocraniana, tá? Aqui é uma notícia da G1, Gaten Matarazzo, de Stranger Things, passa por cirurgia para tratar síndrome genética rara, que é a displasia. O que acontece? Ele teve uma quantidade
absurda a mais de dentes, né? Essa foi a última cirurgia que ele fez, que eles relatam, foi retirado 14 dentes e antes ele já passou por outras cirurgias. Além da retirada desses 14 dentes, também houve a abertura de espaços, né, para ajudar no irrompimento dos permanentes que ainda não haviam descido, né? Ele já está com 17 anos, nessa foto que ele está um pouquinho mais novo, tá? Essa é a foto dele pós-cirúrgico, bom? Pessoal, importantíssimo essa parte, tá? Complicações. O que causa de complicação para o meu paciente que tem um supranumerário, tá? Vamos lá. É um tanto bom. São apiamentos dentários, impacção de dentes permanentes, né? Ele vai segurar, vai atrapalhar a erupção do dente permanente na arcada, que entra como retardo na erupção, né? Deslocamento ou rotação dentária, dependendo de como ele se romper, né? Ele vai rodar um dente permanente. Se ele romper primeiro, por exemplo. Formação de diastemas também depende da sua posição, reabsorção reticular de dentes adjacentes, perda de espaço e rompimento de dentes supranumerários na cavidade nasal, desenvolvimento de lesões císticas, tá? Aqui a gente tem um exemplo de rotação, provavelmente esse dente nasceu primeiro, o supranumerário nasceu primeiro, e na hora do permanente nascer, né, aconteceu que ele nasceu meio rotacionado ali para o vestibular, certo? Aqui a gente tem um outro exemplo que vai causar um diastema, né? A gente vai retirar ali, no caso após a remoção do elemento, causará um diastema, tá bom? E mais importante, né, é que em alguns casos há este desenvolvimento de lesões císticas, tá? Essa imagem aqui é um caso que eu pude acompanhar com o Dr. Henrique, que a gente era supranumerário, tá? Esse dente aqui era supranumerário e não tinha espaço na arcada para nascer esse aqui. Então, a ortodontista desse paciente indicou a remoção dos dois que estavam impactados, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção? Esse aqui é uma lesão, certo? Certo? Essa aqui é a outra que estava tudo no ápice da raiz desses premolares supranumerários. Bom, então é importante sim a retirada desses dentes. Vou falar um pouquinho sobre a prevalência, tá? A região mais comum, onde mais afeta, é de incisivos superiores. Repetindo aquela imagem, né? O mais fácil de achar no Google são esse tipo de imagem onde eles estão nessa posição aí entre os incisivos, onde causa aquelas rotações que eu mostrei para vocês, tá? Seguindo pelos quartos molares, aquela primeira imagem que eu mostrei para vocês também, né? Atrás dos sisos, superiores e inferiores, região de pré-molares, tanto esse aqui, é possível a gente visualizar que esse tem o formato de um pré-molar, né? Mas já tem dois pré-molares irrompidos. E aquele paciente do Dr. Henrique também era pré-molares. E o nosso relato de casos que eu vou passar para vocês também é um pré-molar. Caninos incisivos laterais. Bom, pessoal, mesmo que a maioria dos casos de dentes supranumerários ocorram em ossos, é possível, né, relatos de casos na gengiva, tuberosidade maxilar, palato mole, seio maxilar, fossa esfenomaxilar, cavidade nasal e entre a órbita e o cérebro. Então ele pode estar nascendo em qualquer lugar, tá? Dependendo de como for formado esse germe, né? Pode ser até muito perigoso, tá bom? A classificação, a gente pode localizar essa classificação no Neville, né? Um dente supranumerário na região de incisivos superiores é denominado mesiodente, aquele exemplo lá que eu mostrei para vocês que está entre os dois incisivos centrais. Quarto molar acessório é frequentemente chamado de distomolar ou distodente, eu mostrei para vocês também. O dente posterior supranumerário situado na lingual vestibularmente a um molar é paramolar. Essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido, caso vocês queiram aprofundar, eu vou mostrar, colocar o livro aí, e onde vocês podem estar lendo, tá? Porque senão ela fica muito grande. Também são divididos em tipos: suplementar, tamanho e forma normal; rudimentar, forma anormal e tamanho menor. E ainda os rudimentares, por não ter o formato de um dente, são classificados como cônicos, pequenos e conoides, tuberculados, em forma de barril com mais de uma cúspide, molariforme semelhante a pré-molares ou molares. Só então chegamos, né, à parte mais importante, né, uma das partes mais importantes, que no caso é o diagnóstico, tá? Pós-anamnese, claro, a gente parte então para o exame clínico. O exame clínico ele é muito importante. A gente visualiza, algumas das vezes é possível sim, né, a visualização do elemento supranumerário só no exame clínico. Geralmente o paciente vai relatar, né, ainda mais um dente desse tamanho aqui, como eu usei nessa imagem de exemplo.
Em auxílio ao exame clínico, temos as radiografias, tá? Que a gente tem o exemplo de uma radiografia periapical, tá? Onde a gente pode ver a presença de um supranumerário aqui. E também temos a radiografia panorâmica, tá? Geralmente pedidas pelo ortodontista, tá? Nesse caso aqui, vai chegar uma cartinha dizendo do ortodontista, né, para o cirurgião, seguinte, preciso que você remova o elemento tal, tal e tal, né, por razões ortodônticas. Geralmente é assim que chega para nós, para mim, Fabiano lá, onde eu trabalho, faço estágio, para estar fazendo a remoção desses elementos extras, né? Por quê? Porque o ortodontista ele não consegue fazer movimentação de arcada de dentes quando tem o supranumerário aqui impedindo, bom? Então, antes de começar o tratamento ortodôntico, o certo é já fazer a remoção desses elementos. Do siso também, né? Já chega pedindo também a remoção exodontia dos terceiros molares, certo? Pessoal, tratamento, assim que a gente diagnosticar, né, como eu disse, exame clínico, exame radiográfico, assim que for diagnosticado, o único tratamento indicado, viável, é a exodontia desse elemento, tá? Por quê? Por causa das complicações que eu acabei de passar para vocês nos slides anteriores, o que eles podem causar? São muitos problemas, mas, né, a gente tem sempre que se perguntar o seguinte: é possível realizar essa intervenção cirúrgica nesse momento? É realmente necessário essa cirurgia? Por exemplo, uns meses atrás chegou uma paciente lá para tratar de outra coisa, né? Mas aí a gente pediu a panorâmica, chegou com esse supranumerário, tá? Aí a gente tem que pôr na balança. Realmente necessário? A paciente tinha mais de 60 anos, né? Tinha doenças crônicas. É legal submeter essa paciente a essa cirurgia, né? É interessante para ela quer, a gente perguntou, ela falou que não, como não atrapalhava em nada, ela falou assim, nunca me atrapalhou na minha vida toda, por que que eu vou querer retirar esse dente? Então também não cabe só o cirurgião dentista, né, é, essa escolha, se vai ou não tirar, né, cabe a gente, assim, para qualquer outro tratamento, cabe a gente indicar a melhor escolha possível, né, mas aí a palavra final sempre é do paciente, ela não queria tirar, e a gente também não viu necessidade, não insistiu muito, certo? Eu vou parar aqui nesse slide, né, no relato de caso, essa aula. Deve ter dado uns 10 a 12 minutos. E vou estar postando a segunda parte, né? Peço que vocês terminem de ver, tá? Que já entra no relato de caso mesmo, tá bom?